versos de número 16, 17, 18, e depois a gente pula lá para o 30, no mesmo capítulo, tá bom? Daniel 3, versículo 16, 17, 18, e depois a gente pula para o 30. Diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ora, governador, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto pode nos livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 30. Diz assim: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. No 3 você pode repetir comigo o versículo 30. 1, 2, 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Seja dando glória. Glória a Deus. Meus irmãos, só Deus ele sabe o prazer e a alegria que eu tenho de subir nesse local. Eu gosto muito de pregar por aí, eu gosto muito, muito mesmo. Mas eu fico muito feliz quando chega uma mensagem do pastor perguntando se eu posso pregar. Quando o pastor me perguntou, mas ele falou assim: não, mas se não quero, não, pastor, tá, deixa comigo. É porque eu amo estar aqui, eu amo estar aqui no altar, eu amo servir na minha casa, de verdade. E essa mensagem de Deus ele já tinha me dado algum tempo atrás, eu até ministrei ela em uma oportunidade fora daqui. E quando o pastor me falou sobre o tema, eu já sabia o tema dessa campanha, a oração que quebra o decreto. O Senhor me lembrou desse texto, essa mensagem que ele me deu alguns meses atrás, e eu quero compartilhar ela com você. Mas antes de falar desses 4 versículos que nós lemos, o versículo 16, 17, 18 e 30, eu preciso te contar como chegou nessa situação aqui. A história ela começa no capítulo de número 1. O capítulo 1 de Daniel ele vai falar sobre o momento que o povo de Israel está passando um momento muito difícil. Por quê? Porque o rei que dominava a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele era um rei muito poderoso naquela época. Ele era um rei muito influente naquela época. E era um rei que ele estava dominando tudo, pastor. E ele dá uma ordem. Qual era a ordem? A ordem era que ele fosse até esse povo e pegasse os mais inteligentes, mais fortes, mais bonitos daquele povo e levasse para eles, para servir eles. E assim foi feito. Ele manda o povo lá, o povo pega ali os mais inteligentes, eles olham Daniel, cara inteligente, cara influente, pega Daniel, pega Ananias, Azarias, esqueci o nome do outro agora. Misael. Azarias, Ananias e Misael. E leva eles para a Babilônia. E quando eles chegam na Babilônia, o rei, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai mudar o nome daqueles homens. O nome ele vai trocar para Sadraque, Mesaque e Abednego. E é sobre esses 3 homens que eu quero falar hoje. Mas o que me chama a atenção é que a primeira estratégia do rei é trocar o nome. Porque trocando o nome, no pensamento do rei, ele vai mudar quem eles eram. Quando o rei ele tem a estratégia de mudar o nome daqueles homens, o pensamento deles é: eu vou tirar a identidade deles. O que eles eram lá, aqui eles não vão poder ser. Porque aqui vai ter que tocar, vai ter que dançar a música como eu tocar. Mas o que acontece nessa história não é exatamente isso, Gabriel. O que acontece nessa história é que o rei ele tem um poder
está sendo trocado, mas eu falei assim, mas eu não preciso trocar o nome não, esse nome que ela escolheu, é esse nome que vai ser. Só que o rei, ele tem a facilidade de trocar o nome. Só que Raíza, ele não pode mexer no que você é por dentro. O tempo vai passar. Eles vão ser escolhidos por serem mais belos. Eu não vou entrar em detalhes sobre a alimentação. Isso aqui deixa para outro dia. A alimentação deles era diferente. Todo mundo comia tranquilo. Só que eles ficavam naquele jejum de legumes. Daniel faz esse pedido e eles são tratados dessa forma. E quando eles chegam diante do rei, o rei vê que eles são mais aparentados do que os outros. E quando eles fazem alguma pergunta para eles, ele responde com muita mais sabedoria do que os outros. Então o rei chama eles para perto. Eles começam a cuidar das coisas do rei. Só que vai chegar um momento, no capítulo de número 2, o rei ele vai dar uma ordem. E qual é a ordem? Chama todos os sábios, chama os mais inteligentes, chama todos, porque eu tenho um sonho e eu preciso que alguém traduza esse sonho para mim. Mas só que o rei, Cabo Márcio, ele não queria contar o sonho. Ele queria que os adivinhos, os sábios daquela época, contassem o sonho para ele e interpretassem sem ele dizer. E quando eles falavam com aqueles homens inventavam alguma desculpa para ganhar tempo, porque ninguém era capaz de revelar aquilo que o rei estava pedindo. Então o rei vai dar uma ordem. Já que nenhum de vocês consegue revelar o que eu estou pedindo, eu vou picotar todos vocês. O texto diz isso. Eu vou matar todos vocês. Todos os sábios. E isso vai chegar no ouvido de Daniel. Você vai entender, só a introdução. Quando chega no ouvido de Daniel, Daniel ele vai tomar uma posição e falar assim: me leva até o rei. Porque eu sirvo um Deus que é capaz de revelar esse sonho. Verdade. Eles vão pegar Daniel, eu estou encurtando a história, porque eu acredito que você conhece a história. Vai chegar diante do rei. Daniel, ele vai não só traduzir o sonho, ele vai revelar algo que o rei não tinha contado para ninguém. Aí o rei diz: verdadeiramente, o Deus que você serve é um Deus que revela. Ali ele vai colocar Daniel como um dos governadores da Babilônia, um dos principais da Babilônia. O que me chama a atenção nessa introdução é que Daniel ele recebe o mérito. Quem revelou foi Daniel, quem revelou foi Deus através da vida de Daniel. Quem está na posição de profeta ali é Daniel. Quem ganha a promoção ali é Daniel. Mas só que Daniel fala assim: ei, eu posso te pedir algo? Tem como você fazer Sadraque, Mesaque e Abednego só está junto comigo? Quem revelou o sonho foi Deus através do profeta Daniel. Mas Daniel, ele poderia festejar ali todos, eu consegui, Deus me ajudou, agora eu sou um dos líderes. Mas o primeiro pedido dele é: tem como trazer meus amigos para perto de mim? Só que vivemos numa geração que a gente prefere derrubar do que ajudar a se levantar. Eu sei que é difícil e triste dizer isso, falar sobre essas coisas, mas infelizmente é a nossa realidade. A nossa geração tem
ele mesmo. Mas o que me chama a atenção aqui é que o rei, ele lança um decreto, João. Eu estava com saudade de tu, João. Eu estou aqui te procurando. Tem duas pessoas que quando eu prego, eu gosto de ficar olhando. É você e a missionária ali. Porque são duas pessoas que às vezes você nem falou uma coisa muito forte, né? Estão dando glória a Deus. E isso te dá força, sabia? Isso dá força. Ele não agora só quando vem alguém de fora, não orando, eu também não agora. Eu estou aqui procurando o João. Quando eu vi ele, eu falei, graças a Deus, Deus te abençoe. Voltando aqui, um decreto não pode voltar atrás. E o decreto é qual? Eu vou levantar uma estátua. E quem não se dobrar, quem não adorar a essa estátua, será lançado dentro da fornalha. Quem não obedecer esse decreto, pagará o preço. E o preço de vida. Não ia ser preso. Ia perder a vida. Ele levanta a estátua de Acunas e diz para o povo: quando vocês ouvirem o som da buzina, quando você ouvir a música tocar, vocês todos têm que se dobrar imediatamente e adorar a estátua. Quem não dobrar e não adorar será lançado dentro da fornalha. O que acontece? Eu estou importando aqui porque eu preciso entregar algo aqui. A música toca que a coisa Michele. Todo mundo se dobra. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego permanecem de pé. Judá, todo mundo se dobrou.
Essa é a pergunta que o rei faz para ele no versículo 15. Aí no versículo 16 ele vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha e chamas, o Deus que prestamos culto poderá nos livrar. Eu aprendi um negócio aqui com o seu plano. E eu não deu satisfação para o inferno. Esses meninos estão dizendo: podem falar o que quiserem, podem levantar a coluna que for, pode dizer o pior da tua vida, mas você não deve satisfação ao inferno, porque aqueles que confiam no Senhor não devem satisfação a ninguém, porque é Deus que nos justifica. Aí ele diz: o meu Deus pode me livrar dessa fornalha, mas se eles não me livrar, mas se ele não livrar a gente, nós ainda não adoraremos a imagem que você levou. Sabe o que eles estão dizendo? Se Deus livrar, ele é Deus. Mas se ele decidir não fazer, ele vai continuar sendo Deus da minha vida. Se ele quiser me abençoar, glória a Deus, teu nome seja louvado. Mas se ele não quiser me abençoar agora, a Deus a honra, a Deus a glória. Vocês entenderam o testemunho que ele já contou aqui? Rapaz, ela tem esse sonho dessa mesa, não é de ontem não. E toda vez que ela comendo no meu filho, não dá, agora não dá. Se a gente fazer isso agora, a gente vai ter uma dívida que a gente não pode. Entenda as coisas de Deus aqui. Quando ela conseguiu a verba para comprar, aí Deus entrou. Guarda esse dinheiro. A provisão está na minha mão. Sabe por quê? Não é quando a gente quer, é quando ele quer. Mas o segredo é permanecer quando ele não quiser também. O segredo é permanecer de pé quando ele dizer não também. Aí o que acontece aqui? Eles se recusam a adorar. Depois a Messias e o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E fala assim, ó, pega esses homens e pode jogar lá dentro. Desobedientes, não estão obedecendo a ordem do rei, o decreto do rei. Eles são lançados. Mas quem lança eles, morre na hora. Jesus! Terrível! Aquele que chegou na porta da fornalha, jogou os homens lá dentro, Isaac, morreram na hora. Eu sei que você gosta quando eu vou falar. Aquele que está tentando te queimar, fica tranquilo. Esse fogo aí vai queimar ele. Você não deu glória porque você ficou sem graça por isso, mas eu sei que você queria dar glória a Deus. Eu sei. Eu sei que às vezes a gente faz aquela oração: Senhor, pega o meu perseguidor, rebenta eles. Mas fica tranquilo que a hora da justiça chega. Olha aqui, eles estão dentro da fornalha agora, Nicolas. E o rei vai tomar um susto. Sabe o que vai acontecer agora? O rei vai olhar para dentro da fornalha e vai ver homens andando lá dentro. Ao rei assustado, ele diz assim: ó, não foram 10 homens que nós lançamos amarrados lá dentro? O texto diz: não foram 3 homens que nós lançamos lá dentro, amarrados? Ó, o pessoal, sim, foram 3. Ué, mas como assim foram 3? Se eu olhando para lá, eu vejo 4 homens. Aleluia! E além de ter acrescentado mais um homem nesse cenário, eles estão andando.
Eu não vou mais destruir. Eu vou desfazer. Eu já peguei isso aqui. A palavra desfazer significa acabar. A palavra destruir significa acabar. Aniquilar. Não existe mais. E a palavra desfazer significa tirar o que não presta, tirar os mais defeitos. Por causa de um homem, Deus ele volta atrás da sua palavra. E a palavra já não é mais destruir. A palavra é desfazer. Marcelo, não entendi. Sabe por que ainda não foi o ponto final? É porque Deus olhou você entrando por essa porta. O irmão pegou lá atrás, então eu vou repetir. Sabe por que a tua história ainda não teve fim? Porque cá para nós, você não merecia nem estar aqui. Eu não merecia nem passar dos 15. Eu não merecia nem ser chamado de servo. Mas por causa lá do céu, que Deus olhou para a terra e viu, eu vejo um que tem graça. Se tem um que tem graça, pode contagiar o outro. E o outro contagia o outro. E o outro salva o outro. E o outro estende a mão para o outro. É Deus dizendo, não é o fim. Por causa de você, não é o fim. Como diz meu amigo Kevin, ainda há esperança. Ainda há esperança, Gabriel. Só que a nossa geração não acredita. A nossa geração vê alguém caindo e bota o ponto final. Nós mesmos, às vezes, colocamos um ponto final na nossa vida. Eu um dia coloquei o ponto final. Um dia eu saí dessa igreja aqui, já falei isso, pastor, falando para mim mesmo, é a última vez que eu piso aqui. É a última vez que eu vou para dentro de uma igreja. Só que enquanto tiver alguém orando, o meu ponto não vale de nada. Porque eu aprendi quem dá a última palavra. Oh, aleluia. Eu não sei qual foi o decreto que lançaram sobre a sua vida. Eu não sei qual foi o decreto que lançaram sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Mas hoje eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: a última palavra ainda é dele. E a palavra dele é: ainda há esperança. Se coloca de pé. Olha aqui. Por que eu fiz questão de ler o versículo 16, o versículo 17, 18 e pular para o versículo 30? Consegue colocar, Ricardinho, o versículo 30? No versículo 16, eu vou encerrar aqui. A gente vai ver a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei. 3:30. 3:30, pode botar no 30. Eu vou encerrar nesse 30 aí. No versículo 16 vai dizer que o Sadraque, Mesaque e Abednego ele responde o que o rei está perguntando. E eles dizem que eles não vão se prostrar diante de nada, a não ser de Deus. Aí no versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: o rei fez prosperar. O rei fez prosperar. Não, por voz de profeta.
prosperarem, eles tiveram que se posicionar. Não existe prosperidade sem posicionamento. Não existe quebra de decreto se você não se posiciona em uma vida de oração. Meu Deus. Sábado eu vivi um momento tão maravilhoso. Eu estava cheio de sono, doido para dormir, porque no outro dia eu ia dar aula de EBD. Só que Deus não deixou dormir, eu dormi 3 horas da manhã, 2 e pouco da manhã. Mas pensa no momento que eu vivi com Deus na minha sala. Pensa no momento de intimidade que eu vivi ali. Só que eu não estava conseguindo entender o porquê daquilo. Quando eu acabei de orar, meu telefone, quando eu fui pro quarto, eu botei o telefone para carregar e ele toca. Quem era? Minha tia Regina. 3 horas da manhã, eu já fiquei desesperado. 3 horas da manhã, minha tia Regina me ligando. Aconteceu alguma coisa.